havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. Amém? Como já disse, a gente vai estar falando sobre o texto, e a continuação a gente vai estar falando aqui. Eu creio que você conhece essa passagem maravilhosa. Eu quero intitular essa palavra, essa mensagem: muito ajuda quem não atrapalha. Amém? Já ouviu essa palavra, essa frase? Muito ajuda quem não atrapalha. O culto todo hoje, irmãos, está sendo voltado para falar do Espírito Santo, para falar da ação do Espírito Santo na nossa vida, porque sem o Espírito Santo a igreja não tem força, a igreja não tem perseverança, a igreja não tem poder, a igreja não tem instrução. Somente, irmãos, o Espírito Santo que pode trazer capacidade para a igreja e manifestar o seu poder, quebrantar corações e fazer com que a mensagem seja aceita pelo coração de pedra. Você acredita nisso? Um dia você e eu fomos alcançados porque o Espírito Santo de Deus quebrou o nosso coração de pedra, ou fez o nosso coração de carne. Ele quebrou o coração e Ele fez um coração aberto para receber o entendimento de Deus, para receber o Espírito Santo. Amém? E nós somos agentes do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não se manifestar em nós, irmãos, a igreja vai ficar estagnada. Sem o Espírito Santo agir na nossa vida, não haverá produtividade, haverá apenas desânimo. Saiba que o Espírito Santo é poderoso para manifestar a sua glória. Mas você sabia que eu e você, nós podemos atrapalhar a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa cidade? Você sabia disso? Portanto, o conselho que o apóstolo Nelson deu para nós lá, numa palavra que ele trouxe: não atrapalhe o Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo em que, devido aos recursos tecnológicos, muitas vezes nós estamos deixando o Espírito Santo de lado. Temos uma falha de memória, corremos para o Dr. Google. Ficamos com a nossa mente, irmãos, cauterizada e devagar, igual tartaruga, para memorizar versículos, porque nós confiamos na tecnologia. Muitos de nós pegamos mensagens prontas da internet
porque o esboço já vem pronto, e é um esboço bíblico, e não é pecado fazer isso. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, muitas vezes nós estamos sendo mecânicos, por causa da tecnologia. E na passagem que nós lemos aqui, fala de um homem que ele era um centurião, Cornélio. Ele era capitão de 100 homens. Ele era o comandante de 100 homens, de uma guarnição chamada italiana, como diz aqui, né? 100 homens do seu comando. Mas esse homem era um homem que a Bíblia diz aqui que ele era um religioso da época. Então diz aqui que ele e sua família eram religiosos e tementes. Aqui no rodapé da minha Bíblia está escrito que, o que quer dizer aqui? Que eles eram simpatizantes do judaísmo, que quer dizer religioso e temente, porque a única religião que eles conheciam era o judaísmo. Só que esse homem levava a sério, ele tinha sede de Deus, e ele fazia suas orações, e ele dava esmolas para o povo. Era um homem sedento. E quando o anjo apareceu para ele, disse: olha, eu tenho visto, Deus tem visto, não, ele tem visto não, o anjo disse, Deus tem chegado até Deus, porque o anjo era um anjo que trazia ali um recado, uma informação, né? Uma comunicação com o céu. Deus tem ouvido as suas orações, e tem visto, tem recebido as esmolas que você tem dado, as ofertas que você tem dado. O anjo disse para Cornélio. Mas ele disse: portanto, vocês mandem buscar um homem chamado Pedro. E disse aonde estava, né, em Jope. Deu o endereço. E Cornélio enviou então 3 homens para chamarem Pedro. Que isso acabou acontecendo, que você vai ver na sequência do texto. Agora eu quero falar aqui, irmãos, enquanto esses homens estavam indo, você vai ver no texto depois que você for ler, você vai ver que Cornélio não passou um WhatsApp para Pedro. Não, naquele tempo não existia WhatsApp. O MSN não existia. Não existia telefone, muito menos celular. Aquele tempo era carta, era recados, mensageiros que falavam e mandavam um para o outro, porque não tinha, mas não daria tempo. Agora o que eu quero dizer para você, irmãos, que coisa tremenda que nós vemos nesse texto aqui. A oração desse homem que era simpatizante do judaísmo, não era um homem convertido a Deus, ele não conhecia Deus ainda, na sua plenitude. Mas o Senhor ouvia suas orações, porque via no coração dele um coração sedento. Aquele homem que tinha sede e desejo de conhecer a respeito de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, e quero falar com você. Quantas pessoas, irmãos, aqui nessa cidade, que estão desejosos de conhecer a Deus, e não conhecem na sua plenitude. Não entende, na verdade, a palavra de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele poderia ter mandado o anjo, como mandou o anjo, dar o recado. Mas o anjo deu um recado e disse: chame um homem chamado Pedro. Essa missão, irmãos, de anunciar o Evangelho, não é para homens, não é para anjos, desculpe, mas é para homens. Porque se fosse para anjos, aquele anjo que falou com Cornélio, ele poderia falar com tantos outros em reuniões. O anjo podia aparecer e dizer: olha, aceitem Jesus como Senhor e Salvador,
das suas vidas. Mas não. Ele disse para Cornélio: vai buscar um homem chamado Pedro. E na contrapartida, veja, irmãos, a multiforma do Senhor trabalhar, o Espírito Santo, enquanto Ele trabalha na minha vida, Ele trabalha na tua, que está ouvindo agora. Enquanto os homens preparavam-se para ir a Jope, sob a liderança, foi 3 homens, e Cornélio pegou mais um homem que também era temente a Deus. Esse homem foi entre os 3, com mais 2, para chamar Pedro e conduzi-lo até a casa de Cornélio. Mas enquanto os homens estavam indo, irmãos, não sei se a cavalo ou a pé, porque naquele tempo não tinha avião, não tinha bicicleta, era o muito que podia ter é carroça, Mas o que aconteceu? Pedro, no outro dia, enquanto estava sendo preparado o almoço, ele subiu no terraço, e Pedro começou a orar a Deus. E naquele momento Deus deu uma visão para Pedro, dos animais, de um lençol branco e dos animais, e aqueles animais que apareceram na visão de Pedro, foram animais impuros, pelos quais o povo judeu não comiam a carne desses animais. E aí o Senhor falou para ele em visão e disse assim: Pedro, mate e coma, referindo-se à visão que ele teve, os animais. E essa visão, Pedro teve a interpretação que era os não-judeus. Então o Espírito Santo preparando o coração de Pedro, para que Pedro não atrapalhasse o que o Espírito Santo tinha para fazer. Veja bem, primeiro de tudo nós temos que entender que Pedro era judeu e ele tinha preconceito, das outras nações. Ele achava que o Espírito Santo não se manifestaria na vida dos gentios que não eram judeus. E isto era uma resistência para Pedro pregar para pessoas que não eram judeus. Mas o Espírito Santo já foi à frente e quebrou no coração de Pedro toda a resistência. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo está quebrando toda a resistência de você, que tem impedido você de falar para aquelas pessoas que são talvez teu colega de trabalho, aquele chefe que te persegue, aquela pessoa, talvez aquele vizinho, talvez aquela pessoa que você vê uma resistência, que você acha: eu não vou nem falar para essa pessoa, porque não vai me ouvir. Essa pessoa tem o coração de pedra. Talvez tenha passado pela tua mente que o Espírito Santo só vai agir na vida daquelas pessoas que colocarem no teu coração para você falar. E você faz uma seleção na tua vida, como nós fazemos. Nós olhamos e dizemos assim: essa pessoa aí, acho que é fácil de eu falar de Jesus para ela. Mas viu, você e eu fomos plantados aqui em Vaiporã para falar de Jesus, para falar do Evangelho. Quem sabe você está perdendo uma oportunidade de falar para a pessoa que está no trabalho junto com você. Irmãos, esses dias eu fui convidado para ir numa cooperativa aí, num banco, cooperativa. Depois explicaram para mim o que é cooperativa. Eu vi pessoas sedentas lá, irmãos. Prepararam um café. Eu fui a convite da Maria Gabriela. E prepararam um café, o gerente e o pessoal lá, todos sedentos para ouvir alguma coisa da parte de Deus. Mas sabe o que eles queriam? Eles queriam ter parceria conosco, irmãos, para fazer um trabalho social. Já pensou? Eu recebi essa dádiva. E eles vão fazer parceria conosco. Amém? Mas eu vi muito além do que aqueles homens e mulheres que estavam lá necessitando. E eu falei para Maria Gabriela, falei assim: eu vou voltar lá e vou levar uma palavra para aquele pessoal.
ministrar uma palavra, porque a porta foi aberta. Irmãos, quem sabe o ambiente que você trabalha é um ambiente pesado e que você deveria ser luz lá. Alguns lugares que nós frequentamos, irmãos, que nós achamos que é pesado, mas nós devemos ser luz lá. A luz, irmão, ela vai brilhar nas trevas, sabia? Porque se nós acendermos mais uma lâmpada aqui onde todas essas lâmpadas estão acesas, não vai fazer muita diferença. Mas pegue uma lâmpada dessa aqui, apague todas as outras e deixe uma luz dessa aqui, para você ver o brilho dessa luz. Você vai notar que essa luz tem um brilho, ele vai potencializar o brilho dessa luz. E nós, como servos de Deus, nós somos luz no meio das trevas. Mas se nós, irmãos, tivermos medo de nos expor, como Jesus falou naquela parábola, que colocar uma luz embaixo, irmãos, da mesa, ela não vai iluminar nada. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que estão com a sua luz apagada. Sabe por quê? Porque não deixa o Espírito Santo agir. Portanto, nessa noite eu falo, deixe o Espírito Santo agir na tua vida, não atrapalhe. Por isso que o título é, muito ajuda quem não atrapalha. Se você deixar, irmão, o Espírito Santo agir, ele vai agir na tua vida, vai fazer de você um ganhador e uma ganhadora de almas, vai fazer de você um abençoador, vai fazer de você uma pessoa que vai ser usada por Deus para curar os enfermos, para anunciar a palavra com poder e autoridade. O que nós precisamos é que seja liberado na nossa vida poder e autoridade. Mas não para ficarmos rodopiando aqui entre nós, irmãos, e abraçando os mesmos irmãos, dizendo assim, irmão, eu te amo. Nós sabemos, irmãos, que isso é bom. Mas nós temos que expandir, nós temos que alargar as tendas. Deus quer trazer pessoas para ocupar essas cadeiras que estão vazias. E através de você, através de mim. Portanto, o Espírito Santo, ele nos enviou. O próprio Jesus nos enviou, mas nos deu o Espírito Santo para nos capacitar. Se você tem medo de falar de Cristo, irmãos, se você acha que não tem oportunidade, peça para o Espírito Santo mostrar para você as oportunidades. Peça para o Espírito Santo mostrar no teu coração e que para que você tenha um ouvido afinado para ouvir a batida do coração daquelas pessoas que estão do teu lado. Há uma necessidade muito grande, irmãos. Porque nós pensamos assim, não, mas o Evangelho tem sido pregado através da TV, quantas denominações, quantas igrejas tem aí? Não pense assim, meu irmão, minha irmã. Deus quer usar você. Você é o portador das boas novas. E através da tua vida, você conduzirá pessoas para Cristo. E quando você vai fazer isso, você vai fazer um gentil convite para trazer aqui na Betel. Mas se a pessoa preferir outra igreja, amém, não importa. Porque a igreja é uma só. As denominações são bastantes. Tem, graças a Deus, tem muitas denominações. Tem igreja para todo gosto. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. O que o Espírito Santo quer fazer através da tua vida, não atrapalhe o que Ele quer fazer na sua vida. Porque pelo fato de você calar-se na hora que é para você falar, o Espírito Santo não tem agido. O momento que é para você orar pelas pessoas, você tem se calado e não tem orado por aquela pessoa. O Espírito Santo tem falado e você não tem obedecido. Isso pode acontecer, irmãos, e acontece com qualquer um de nós. Mas que nenhum de nós seja empecilho para o Espírito Santo usar as nossas vidas. Quantas pessoas, irmão, você tem visitado? Quantas pessoas, os teus parentes, você tem feito uma listinha e colocado lá o nome daquela pessoa que resiste ao Evangelho? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, que na nossa família tem empecilhos e nós muitas vezes deixamos esses empecilhos ser maior do que o poder de Deus na nossa vida, a ação do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu vivi essa experiência. Na hora, irmãos,
que o sapato aperta, eles vão lembrar de você que é o crente da família. Lá, graças a Deus, a família da Cleusa, que é uma família maior, a minha sogra não é evangélica, é católica, apostólica romana, mas ela é seguidora. Mas ela recebe a oração que nós fazemos. Nas reuniões de família, todos se calam e dão oportunidade, por exemplo, Natal, Páscoa, que a família se reunia. Agora, devido à pandemia, a gente não se reuniu muito. Mas todos, na hora da refeição, já sabem que é o momento de nós trazermos uma palavra de meditação e uma oração. E todos recebem. Mas antes, no passado, não era assim, irmãos. Tinha a casa de parentes meus que tinha resistência, mas hoje não tem mais resistência, nos chamam para orar. Sabe por quê? Porque naquele tempo lá, eu não era luz, eu era crente, apenas crente. Mas um dia, o Senhor disse para mim: olha, você tem que ser luz no meio dos seus. E eu passei a buscar, irmãos, alvos para alcançar. Ganhei um cunhado meu para Cristo, que era bêbado igual eu, mas muito pior do que eu, porque a família estava, a esposa ia deixar ele. E em 93 eu ganhei ele para Jesus. Deus usou a minha vida. E restaurou também a minha vida, porque eu estava com vida torta. Dentro da igreja, mas fraco, igual aquele café, irmãos, que é o chafé que falam, né? Parece que não tem força para sair no bico do bules. É como a Cleusa fala, né? Ela gosta de café forte. E eu era um crente fraco. Você já ouviu aquela galinha da Angola, que diz assim: tô fraco. Mas é bom quando a gente se sente fraco, porque mostra que nós temos necessidades de buscar mais o Espírito Santo na nossa vida. Mas eu quero já encerrar essa palavra. Mas quero dizer, irmãos, que Pedro, então, quando os homens chegaram, não houve resistência, porque o Espírito Santo já tinha feito a obra. E Pedro, então, se dirigiu com aqueles homens e foram para a casa de Cornélio. E o que aconteceu na casa de Cornélio? Pedro chegou a perguntar: mas por que se mandaram me chamar? E Cornélio relatou que um anjo havia aparecido e que esse anjo disse que era para chamar Pedro. Aí Pedro entendeu qual era a sua missão na casa de Cornélio. E uma coisa muito importante aconteceu na casa de Cornélio. Ele reuniu toda a família. Ele reuniu os amigos para Pedro falar o que tinha para dizer o número maior de pessoas. Você tem chamado pessoas na tua casa para ouvir a palavra de Deus, quando tem uma célula, quando tem uma reunião, tem um culto da família? Irmãos, não podemos ser egoístas. Cornélio não foi egoísta. Ele foi e anunciou para os seus amigos, para a família. Ele anunciou para aqueles que eram do seu comando. Eu imagino, irmãos, ele era comandante de 100 homens. Eu imagino que ele convidou: vão lá na minha casa, porque vai vir um homem lá que tem algo para dizer para nós da parte de Deus. Você já notou aqui, irmãos, a importância que você tem para Deus e eu, como porta-voz de Deus? Aí quando Cornélio falou para Pedro: olha, foi um anjo que apareceu aqui e mandou chamar você, Pedro, porque você tem algo para nos falar. Você veja bem, pelo fato de Pedro não resistir à ação do Espírito Santo, ele foi até a casa de Cornélio. Cornélio, na contrapartida, acreditou no anjo, confiou em Deus e sabia que um homem estava vindo para trazer uma mensagem. Viu? Veja bem, irmão. Pare para pensar comigo aqui. Se um anjo aparecia para Cornélio, hoje as pessoas: como eu quero que um anjo venha falar comigo. Ele teve o privilégio de um anjo ir falar com ele. Mas não bastava o anjo. Deus
quer que um homem seja um anjo. Eu e você. E quando Pedro falou então da morte, do sacrifício de Jesus, que esse homem havia sido morto na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele anunciou o evangelho na casa de Cornélio. E sabe qual foi o resultado? Eles receberam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo se manifestou na vida deles. Eles foram cheios do Espírito Santo e Pedro ficou maravilhado. E Pedro disse: eu tive uma visão. O Senhor me mostrou que nem só os judeus iam receber a manifestação do Espírito Santo, eles receberiam o batismo no Espírito Santo, mas os gentios também. Isso quer dizer o quê? Todas as nações. Isso quer dizer, eu e você recebemos o Espírito Santo na nossa vida. E esse Espírito Santo que nós recebemos, essa capacitação, não é simplesmente, irmãos, para ficarmos aqui abajulando uns aos outros e não produzir para o reino. Cada um tem o seu ministério. Deus levantou cada um com o seu ministério. Mas qual a produtividade do teu ministério, irmão? O ministério que Deus deu para você é um ministério maravilhoso. Aqui nós temos pessoas, irmãos, que têm o ministério da pregação, que têm habilidade, porque a pregação é dever de todo cristão, mas de falar em público, tem pessoas que têm dificuldade, mas Deus tem dado dons para as mulheres, para os homens, para os jovens. Deus tem dado o dom de cantar louvores, irmãos, porque o louvor, ele é um dom natural, é talento natural, porque nós sabemos, irmãos, que tem muita gente que canta por aí. Chitãozinho Chororó canta muito bem, mas eles não são crentes, né? Só estou dando um exemplo deles, mas não estou dizendo que eles não são de Deus, né? Mas eu sei que eles, né? Tem muitos cantores por aí que cantam muito bonito, mas o Espírito Santo não habita neles, porque eles não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não receberam o Espírito Santo, porque quando aquela família estava lá, na casa de Cornélio, a família de Cornélio, os amigos que ele convidou para estar na casa dele, eles receberam lá, mediante a mensagem do Evangelho, eles receberam o Espírito Santo. E nós vemos aqui então, no versículo de número, só para não ficar nas minhas palavras, no versículo de número 29. Ele diz, versículo 28, eu leio o 29. Do mesmo capítulo 10, eles disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Isso é Pedro falando na casa de Cornélio. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Deus está chamando você, irmão, irmã, para se levantar e anunciar o Evangelho aqui nessa cidade. Ah, pastor, mas eu estou fazendo, mas o Espírito Santo está exigindo que você faça mais. Tem empecilhos aí. Primeiro de tudo, o empecilho, irmãos, às vezes é por falta de falar, e às vezes é por falar muito. Fala o que não deve, porque, irmãos, não existe crente que é só dia de culto, não existe discípulo que é só no final de semana, 24 horas por dia, todo momento, irmão, você é servo de Deus, e Deus sabe o que você está fazendo, sabe o que eu estou fazendo, as oportunidades que eu tenho perdido, o mau testemunho que eu dou para as pessoas do círculo mais perto, mais íntimo, o mau testemunho que nós damos muitas vezes, irmão, se impede, é impedimento, você está impedindo o que o Espírito Santo quer fazer. Porque se você falar de Jesus para essas pessoas que você dá mau testemunho, o eu, haverá resistência. Para encerrar o último versículo que eu li aqui,
está no versículo 33. E assim mandei buscar, depois que Cornélio havia explicado, versículo 33, ele está dizendo, quando Pedro chegou lá e falou, do ocorrido, aí Cornélio diz assim: assim mandei buscar imediatamente, e foi bom que você tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. E quando Pedro falou, irmãos, eles estavam sedentos para ouvir. E foram cheios do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro falou assim: olha, nada vai impedir vocês de descer as águas do batismo. Sejam batizados em nome de Jesus. Aqui foi uma expressão que ele usou. Vamos, olha aqui. Em nome de Jesus sejam batizados, porque vocês receberam o Espírito Santo. E eu encerro, irmão, dizendo para você: você recebeu o Espírito Santo, irmã. Eu quero que se coloque em pé agora. O empecilho, irmãos, que o Espírito Santo mesmo apontou no teu coração, porque quando, irmãos, eu estava ministrando essa palavra, eu estava recebendo de Deus essa palavra. Quantos empecilhos, irmãos, eu pude ver na minha vida. Às vezes, irmãos, a gente faz corpo mole, porque a gente não deixa o Espírito Santo nos usar, porque muitas vezes nos falta ousadia. Nós muitas vezes não se colocamos como luva na mão de Deus. Saiba que você é luva na mão de Deus, mas a mão é o Espírito Santo. Através de ti, irmãos, ganharemos muitas almas aqui nessa cidade. Através de nós, através da igreja, nós discipularemos muitas pessoas. Nós não podemos agora, irmãos, continuar desculpando a pandemia. Tanto irmãos que não vêm, a pandemia acabou, irmão. A doença continua por aí, mas nós estamos imunes. Só que, lógico, sabemos que a doença vai continuar agora, porque depois de ter uma peste como essa, mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar, irmãos, sendo servo de Deus, buscando a Deus, perguntando para o Espírito Santo: o que queres que eu faça, Senhor? Eis-me aqui, Senhor, como Isaías disse. E ser instrumento de Deus. Deixar, irmãos, a zona de conforto. Você não foi chamado, irmã, para ser zona de conforto. O tempo de zona de conforto foi lá no passado, irmãos. Era um tempo de igreja fria, que só se preparavam para cantar em tempo de festa na igreja. Só se preparavam para pregar no dia da pregação. E se você for requisitado para pregar no dia, e que você não está esperando, como aconteceu comigo hoje. Para os pregadores, uma palavra agora, irmão, sempre tem uma palavra na ponta da língua. E pergunta para o Espírito Santo: que dia que o Senhor quer usar eu? Essa palavra está aqui. Tenha argumentos do Espírito Santo para falar com as pessoas que Deus preparar para você anunciar o Evangelho. Não fique amedrontado. Aproveite as oportunidades. Se Deus deu o dom para você, irmãos, o dom que seja que Deus deu para você, exercite ele, porque Deus não vai aumentar a tua capacidade se você não exercitar. Deus não investe também em pessoas, irmãos, que guardam seus dons e talentos, deixam guardado na gaveta. Os dons e talentos foi dado para a igreja para ser usado, para haver multiplicação, para haver manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus conta com você, conta comigo, e eu como pastor, irmãos, eu conto com você. Nós estamos precisando de pessoas que abracem a causa. Aqui nós temos, irmão, o Ministério da Comunicação que está precisando de pessoas. Lá não tem quem cuide de uma filmadora ali, ó. É um trabalho importante para divulgar o seu trabalho aqui. Precisa de mais pessoas trabalhando em todas as áreas que você possa imaginar aqui. E Deus conta com você. Deus conta comigo.
Deus não vai requerer de mim, irmãos, aquilo que não é para mim, mas aquilo que é para cada um de nós. Nós teremos que prestar contas um dia. Portanto, observe, veja o que o Espírito Santo está falando no teu coração. Os irmãos com os olhos fechados. Aleluia. Com os olhos fechados. Aleluia. Deixa o Espírito Santo agir no teu coração, irmão. O Espírito Santo está aqui e quer se manifestar de uma forma poderosa nas nossas vidas hoje. Obrigado, Pai, O fogo do Espírito, Ele quer provocar em nós, irmão, uma sede, um desejo muito grande. Obrigado, Senhor, por esse momento. E se você não estiver disposto ou disposta, o Espírito Santo vai respeitar a tua opinião, irmão. Mas se você falar assim, eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos, Senhor, usa-me, Senhor, da forma que tu queres, aonde eu colocar a planta dos meus pés. O Espírito Santo vai te usar de forma poderosa. Saiba de uma coisa, você não vai estar multiplicando uma membresia da Igreja Batista Betel de Jaiporã, mas você vai estar conduzindo uma pessoa para o reino de Deus, para o batismo nas águas, para fazer parte da comunidade de Deus. A igreja